Boa noite a todos vocês. Nós estamos muito alegres em receber pessoas que nos visitam pela primeira vez. Queremos dar as boas-vindas, dizer a nossa alegria em vê-los para esse momento gostoso, assim esperamos. Eu queria, com relação à gravação do programa, solicitar que só grave a parte da palestra, porque depois nós vamos dar perguntas e respostas. Essa parte não é para ser gravada, porque aí o pessoal vai dizer a verdade. Certo? Então, durante a palestra, pode gravar, mas depois, para a gente ficar mais à vontade, nós não vamos gravar as perguntas e respostas. Obrigado. Nós já oramos e, portanto, vamos direto ao assunto. O tema do nosso encontro nessa noite é lidando com a dor de ter filhos desviados do Evangelho. Eu queria fazer algumas observações iniciais antes de nós entrarmos em alguns princípios práticos sobre como lidar com isso. O primeiro é que é mais comum do que a gente pensa, do que a gente vê, filhos que não acompanham a mesma fé que os seus pais professam no Senhor e Salvador Jesus Cristo. De acordo com estatísticas que eu tenho dos Estados Unidos, de cada 10 jovens nascidos em lar evangélico que entram nas universidades, apenas 4 permanecem firmes. Alguns outros ficam inseguros e com dúvidas, e outros abandonam, de fato, a fé no cristianismo durante o primeiro ano da universidade. Eu não tenho números aqui no Brasil, mas trabalhei durante 10 anos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, onde muitos pastores mandam seus filhos, onde muitos evangélicos mandam seus filhos. E eu diria que os números são parecidos. Acompanhei casos e casos de jovens que vieram do interior de São Paulo. O sonho dos pais é que eles estudassem na Universidade Mackenzie. E eles vieram, se desligaram da igreja, não estavam mais debaixo da orientação dos pais, pelo menos da orientação diária. Não tinham mais os mesmos amigos que eles fizeram na igreja, na qual eles cresceram. E uma vez que eles se viram livres de todos os laços, então eles adquiriram novos amigos, novos ambientes, novos grupos. Talvez durante o primeiro semestre frequentaram alguma igreja das muitas próximas ao Mackenzie, mas no segundo semestre já não frequentavam mais igreja nenhuma. Inclusive filhos de pastores, não eram poucos. A minha própria experiência como pastor, há muitos anos, também me diz que essa é uma realidade muito difícil da gente lidar com ela. O fato é que, se você não tem filhos que no momento estão desviados da fé, e quando eu falo desviados, eu não quero dizer que eles estão cometendo coisas ruins ou estão vivendo como pessoas sem qualquer temor ou controle, mas simplesmente que eles não estão mais acompanhando a fé em Jesus Cristo. Eles não estão vivendo mais a vida cristã como viviam anteriormente. Digo a você que, se você está tendo essa experiência, então você não é a única pessoa. Há milhares e milhares de pais no mundo todo que sofrem com isso, como eu vou dizer mais adiante. E se você ainda tem seus filhos debaixo da sua autoridade, você ainda consegue levá-los à igreja, então eu não quero dar medo a você, mas existe uma possibilidade de que um dia seu filho resolva não continuar, resolva seguir o seu próprio caminho. E quando isso acontecer, eu não queria que você ficasse irado com Deus, ou achando que Deus foi injusto, ou alguma coisa aconteceu que deu isso tudo aí. Eu gostaria, então, feita essa introdução, colocar 9 ou 10 pontos aqui sobre como lidar com essa situação quando ela bater na nossa porta, quando acontecer que alguns dos nossos filhos, ou pelo menos um deles, não mais está andando conosco. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a própria Bíblia nos mostra casos e mais casos de homens e mulheres de Deus cujos filhos se desviaram dos caminhos de Deus. O primeiro caso é Adão. Eu não tenho certeza, não posso provar que Adão foi salvo. Para mim, tudo indica que sim. Mas Adão viu um filho dele criar uma religião e matar o outro filho. Imagina isso, né? A dor de você ver um filho não só deixar de seguir o seu Deus, mas criar um outro Deus, uma outra religião,
porque ele foi o primeiro, Caim, a criar um outro caminho para adorar a Deus, que não aquele que recebeu do seu pai, e matou o próprio irmão. Depois nós temos o caso de um homem de Deus como Jacó, que teve 11 filhos, 12 na verdade, dos quais 11 não andavam com Deus e venderam o número 12, né, que era José. Na verdade, 12 era Benjamim, não é? José era o 11º. Venderam o irmão porque o irmão andava com Deus, vivia de maneira reta, e os demais, e eles, né, os outros 10, na verdade, aborreciam a José. Então fizeram que resolveram matá-lo, e quando não mataram, na verdade disse matou, mas na verdade quando não mataram, venderam como escravo a uma caravana que ia para o Egito. E Jacó é colocado na Bíblia como um dos 3 patriarcas, daqueles 3 grandes exemplos da fé. Homem de Deus, andava com Deus, lutou com Deus no Val do Jaboque, recebeu a promessa que foi dada a Abraão, mas dos seus 12 filhos, 10 não andavam segundo os caminhos de Deus, embora tudo indique que no final da vida, depois da experiência que tiveram com José no Egito, parece que eles então mudaram. Isso também nós não sabemos. Queria citar também o exemplo de Isaac, que era o pai de Jacó. Isaac teve Jacó e Esaú. Jacó andava com Deus, mas Esaú era um homem ímpio, desprezou a primogenitura. Está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 26, 35, que Jacó arrumou 2 esposas de entre as mulheres pagãs, e diz lá o texto literalmente que elas foram uma aflição para Isaac e Rebeca. Já pensou? Não é? Esse homem de Deus, com a sua esposa, tem um filho que, além de querer matar o irmão Jacó por causa da primogenitura, ainda faz uma série de casamentos com pagãs, e essas mulheres atormentaram Isaac e Rebeca. Samuel, um dos grandes juízes que Deus levantou no Antigo Testamento, também profeta. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, de 1 a 5, está dito uma coisa estarrecedora a respeito desse homem de Deus. Lembra que foi esse homem que ungiu o rei Davi. Ele julgou Israel durante muitos anos. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O mais velho se chamava Joel, e o segundo Abias, e eles foram juízes em Beceba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram os subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e disseram: Tu já estás velho, e teus filhos não andam pelos nossos caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei. Os filhos de Samuel, Joel e Abias, eles eram tão ímpios e eram tão diferentes do pai, que a nação de Israel disse: basta, nós não queremos mais juízes em Israel, nós queremos agora um rei. Vamos mudar o sistema de governo, porque nós queremos um rei que reine sobre nós. Vejam o que o exemplo de maus governantes pode fazer. E esses 2 maus juízes eram filhos de um homem de Deus, um homem piedoso, que temia Deus, um profeta de Deus. Ele é colocado como um dos heróis da fé. Querem mais exemplos? O rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Como era a família de Davi? Amnon, um dos filhos de Davi, cometeu incesto. Teve relações com a sua irmã Tamar. Absalão matou Amnon. E Absalão quis matar o próprio rei Davi. Nós temos a história do segundo livro de Samuel, capítulo 13, quando Davi teve que fugir da cidade, porque o seu próprio filho queria matá-lo e tomar o lugar dele como rei, como eventualmente tomou por uns poucos dias. No livro do profeta Ezequiel, nós temos no capítulo 18, uma passagem sobre isso. Aqui o profeta está lidando com o povo de Israel que estava à beira do castigo. Deus estava dizendo que ia mandar um castigo, porque o povo tinha desobedecido a Deus. E o povo de Israel estava dizendo assim: mas nós não fizemos nada demais. Quem fez alguma coisa errada foram os nossos pais.
Eles comeram a uva verde e os nossos dentes é que embotaram. Eles comeram a feijoada e nós é que estamos passando mal. Quer dizer, a culpa é dos nossos pais. Por que é que nós estamos sendo castigados? Olha a resposta de Deus. Ezequiel dizendo: veio a minha palavra do Senhor. Que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis esse provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aí ele diz: se um homem é justo e faz justiça e juízo, não fazendo isso, não fazendo aquilo, não cometendo adultério, não cometendo idolatria, estou abreviando, são vários versículos. Versículos 6, 7, 8, 9. Aí quando chega no 10 é o seguinte: se esse homem justo gerar um filho ladrão, porque é possível um homem honesto gerar um ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, se ele gerar um filho assim, o seu sangue será sobre ele. Nada do que o pai fez virá sobre ele, mas ele levará a sua responsabilidade. Ele diz também o contrário: se esse ladrão gerar um filho que veja os pecados do pai e se arrependa, os pecados do pai não serão castigados no filho. O que o capítulo está dizendo aqui é que é possível um homem temente a Deus gerar um filho que não ande nos caminhos dos seus pais, como também o oposto é verdade. É possível um homem que não conhece a Deus, não temeu a Deus e cometeu tudo que há de errado na vida, mas um dos seus filhos um dia vai conhecer o Deus verdadeiro. Não é que a Bíblia está diminuindo ou fazendo pouco da influência dos pais sobre os filhos, mas está dizendo que numa certa altura a responsabilidade é individual. Nós podemos fazer uma série de coisas e devemos fazer, ensinar os filhos no caminho do Senhor, mostrar a verdade para eles, mas tem uma hora em que nós temos que entender que o nosso filho é um indivíduo e ele tem responsabilidade moral pelas suas decisões, e ele vai tomar uma decisão, ele vai fazer uma escolha. E nós não podemos obrigá-lo a fazer isso. Nós podemos levar um cavalo até a cocheira, mas não podemos obrigá-lo a comer, né? Então, não estou chamando os filhos da gente de cavalo, mas vocês entenderam a metáfora, eu vou dizer. Aqui ninguém riu, então eu estava horrível hoje, né? O exemplo no Novo Testamento, que todo mundo conhece, é do filho pródigo. Lucas capítulo 15, de 11 a 24. 2 filhos, o mesmo pai, criados da mesma forma. Um dia o mais grosso resolve pegar tudo que tem direito pela lei, de herança antecipada, e vai embora, esquece tudo que aprendeu em casa, vive uma vida dissoluta. Eu fico pensando naquele pai, os anos ou o tempo, a Bíblia não diz, né? Jesus não diz quanto tempo isso aconteceu. Eu fico pensando nesse pai, a dor de ver o filho querido, que ele amava, lá no mundão, perdido, lá, desperdiçou tudo que tinha, não tinha nem mais o que comer, vivendo numa situação miserável. Esse, pela graça de Deus, na parábola, teve o privilégio de ver o filho voltar arrependido. Infelizmente, nem todos vêm. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Meu tema é como lidar com a dor de ter filhos desviados. E o primeiro princípio é esse: a Bíblia é muito honesta conosco. A Bíblia é muito verdadeira. Por isso que eu creio, entre muitas outras coisas, que é a palavra de Deus, porque ela não tenta maquiar a realidade. Qualquer outro livro de religião, se fosse inventado pelos homens, tentaria pintar uma realidade diferente, ou um Deus assim, que faz que no final tudo dê certo do jeito que a gente quer. Mas não é esse o Deus da Bíblia. E o cristianismo, a religião santa que nos é oferecida aqui, ela não é uma garantia de que tudo vai dar certo e bom na nossa vida. Por isso que a Bíblia aqui é muito honesta. Homens e mulheres de Deus não têm garantia de que seus filhos vão seguir no mesmo caminho. Então eu coloquei esse primeiro ponto para você não nutrir falsas expectativas, porque eu sei que há versículos do tipo: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. O que acontece é que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, onde estão registradas as observações dos sábios. É isso que geralmente acontece. É isso que geralmente acontece.
Essa passagem ela não é uma promessa, mas ela é uma descrição do que geralmente acontece. Você ensina uma criança como ela deve andar e ela vai levar aquelas marcas para o resto da sua vida. A sua educação vai influenciá-la em todas as fases da vida, mas se você toma a Bíblia como um todo, especialmente essas passagens que eu mencionei aqui, você vai ver que elas dizem que há exceções. Há casos de pessoas que foram educadas no Evangelho, tiveram a melhor das educações, aprenderam tudo sobre Deus, tiveram uma família abençoada, querida, um lar estável, o casamento dos pais exemplar, pais amorosos, compreensivos, equilibrados, e mesmo assim chegou na certa idade, o filho disse: eu quero seguir meu próprio caminho. Já aprendi, já entendi tudo, mas eu prefiro seguir outro caminho. Então, se você tem alguma expectativa ou de que Deus vai, com certeza, trazer seu filho de volta, ou manter todos os seus filhos no abrigo do Evangelho, eu não quero tirar a sua esperança e expectativa, mas preparar você para a possibilidade de que, sim, infelizmente, um dia a exceção pode bater na sua porta. Isso pode acontecer. Como os casos que eu li aqui demonstram isso. Então esse é meu primeiro ponto. Estejamos preparados. Estejamos preparados para o que pode acontecer, porque gente melhor do que nós teve filhos que não seguiram nos caminhos de Deus. O segundo ponto aqui. Você tem que lembrar que você não é o Espírito Santo. Pode parecer bobagem, mas não. Tem pais que ficam se culpando porque os filhos não são convertidos. Eles acham que não fizeram um bom trabalho. A verdade é que geralmente não fizemos. Se os nossos filhos se convertem e continuam na igreja, é apesar de nós. Apesar de nós. Mas você não é o Espírito Santo. Para que uma pessoa se converta, é preciso que ela seja regenerada. É preciso haver um milagre no coração daquela pessoa. Uma transformação de dentro para fora. A mente dela precisa ser iluminada. Os seus ouvidos espirituais precisam ser destampados. Os seus olhos espirituais precisam ser abertos. Isso é uma coisa que está muito acima da capacidade de qualquer pastor, professor, pai, educador, pedagogo, líder. Nós só podemos ir até um ponto, mas aquele clique, aquele momento da compreensão, o insight, a luz que brilha, isso aí nós não podemos fazer. Você não pode fazer isso com o seu filho. Por mais que você tenha, por mais que você traga ele para a igreja, por mais que você leia a Bíblia com ele, por mais que você ore com ele, mas você não é o Espírito Santo. Veja o desespero do apóstolo Paulo aqui. Se alguém estava perto de ser o Espírito Santo, era Paulo, né? Que blasfêmia, né? Isso é coisa de sua. Romanos 9. Veja só o apóstolo Paulo. Capítulo 9 de Romanos. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, que eu tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Anátema quer dizer maldito, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Percebe a agonia de Paulo? Ele diz aqui, vou dizer as palavras dele, ele diz aqui que ele sente grande tristeza e incessante dor no coração. Por quê? Porque os judeus, seus contemporâneos, talvez parentes de Paulo, amigos de Paulo, não criam em Cristo como ele cria. E o grande apóstolo dos gentios, cheio do Espírito Santo, um dos maiores pregadores, se não o maior que a cristandade já teve, ele era incapaz de converter um único dos seus compatriotas. Por isso ele diz aqui, se eu pudesse, eu daria a minha salvação pela salvação deles. Eu seria maldito, separado de Cristo, se isso pudesse trazer salvação a qualquer um dos meus companheiros. Mas não pode. Você sente o sentimento, percebe o sentimento de impotência do apóstolo Paulo diante desse fato. Só quem pode converter é Deus. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, porque às vezes os pais ficam se culpando. Eu não estou dizendo que a gente não deva refletir. Não estou dizendo que a gente não deva refletir se os nossos filhos não andam nos nossos caminhos. Em alguns dos casos que nós vemos aqui, que eu citei para vocês, dá para perceber por que os filhos se desviaram. Davi não era o melhor exemplo de pai. Davi não era o melhor exemplo de pai, nós sabemos disso. Jacó era um homem de Deus, mas ele passou a vida enganando seu irmão.
ou enganando outras pessoas, o seu sogro. Ele era um enganador. Talvez não foi o melhor dos exemplos. Isaac, que teve Jacó e Esaú, ele tinha predileção por Esaú. Coisa que todo mundo sabe que os pais não devem fazer. Gosta mais de um filho do que do outro, ou pelo menos publicamente, né? Pelo menos abertamente. Não devem fazer isso. Mas Isaac descaradamente preferia Esaú. Então eu sei que às vezes a criança não anda nos caminhos porque também os pais não ajudaram muito. Por isso que, quando acontece conosco, está correto você ficar diante de Deus, você se quebrantar e perguntar a Deus onde é que você errou. Mas lembre que o fato de que você pode ter errado na criação do seu filho não quer dizer que, se ele não se salvar, a culpa é sua. Porque existe a responsabilidade dele. Há um momento em que ele decidiu que seguiria aquele caminho. E ele vai responder diante de Deus pela decisão dele. Nós podemos chorar diante de Deus que podíamos ter sido pais melhores. Nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, mas sempre lembrando que a conversão é uma obra de Deus. Você não pode obrigar seu filho a seguir nos caminhos do Senhor. Terceira coisa, uma palavra de esperança aqui. Muitos deles regressam depois de um tempo. Que coisa boa. Eu não tenho números. Eu me lembro de uma estatística antiga. Alguém falava assim, que jovens se desviam, aí depois que entram na universidade, um pouco antes, pouco antes do vestibular, né? Aquela idade, não é, que eles começam a se desconectar emocionalmente dos pais e da igreja e do cristianismo. Há uma boa proporção dos que voltam. Eles voltam depois, uma boa parte. E grande parte deles volta quando casam, que tem filho e quer o melhor para os filhos. E aí ele sente saudade do que aprendeu. É fato. Né? Então muitos desviados voltam nessa faixa entre 25, 35, 40 anos. Até 25 a 35 é a faixa em que boa parte deles volta. Uma parte bem menor é dos 45 para frente, muito menor mesmo na idade mais avançada, embora há casos. O filho pródigo é exemplo de um filho que volta, não é? Ele volta depois de ter passado um tempo distante. Eu sou um exemplo disso também. Me desviei do Evangelho aos 16 anos de idade, apesar de ter tido uma criação na igreja e aprendi tudo a respeito do Evangelho muito cedo. Frequentava a igreja todo domingo, mas aos 16, 17 anos de idade, depois de uma viagem para os Estados Unidos, onde eu fiquei 6 meses longe dos pais, da igreja, de tudo, aí então dei as garras para fora, né? Mas Deus me trouxe de volta aos 22. A Minka e eu tivemos fazendo uma visita na Austrália a um parente dela. Eu estava conversando com ela agora, a gente não lembra bem os detalhes, mas o que a gente lembra é um tio da Minka que foi criado juntamente com o irmão dele no Evangelho, e na Holanda, e esse tio em particular, ele não queria nada com o Evangelho e veio trabalhar na Austrália, e já estava um homem velho quando o seu irmão, que era crente, inconformado por ter um irmão que não era cristão, veio de lá de longe para a Austrália para conversar com ele. E esse homem, assim, com 60 anos de idade, se voltou para Cristo, né? Depois de todo esse tempo. É possível que alguns de nós vá morrer sem que vejam o filho voltar para o Evangelho. Porque alguns voltam numa idade já mais avançada. Tem casos de pessoas que, diante da perspectiva da morte, mudam de ideia. Né? Gente que, diante da perspectiva da morte, eles mudam de ideia. Estou me lembrando aqui de um caso que eu acompanhei de um pastor da nossa denominação, que alguns anos atrás, ele era conhecido pelo liberalismo teológico. Ele praticamente não acreditava em nada na Bíblia. Ele não se dizia ateu, mas chegava perto. Era uma pessoa que não tinha qualquer devoção a Deus, não procurava Deus, não acreditava em oração, nem nada. Teve problemas com a nossa igreja, largou a nossa igreja, foi para outra denominação. E lá também teve problemas e estava praticamente sozinho. De repente aquele homem se vê com câncer. Tipo de câncer super agressivo. Ele não tinha 50 anos. E de repente ele se vê
no leito de enfermidade e a perspectiva da morte era muito grande. E a pessoa que ele gostava, que era amigo e que o acompanhou, é também um amigo meu. E há 3 semanas atrás eu me encontrei com ele e ele me revelou que eu não sabia, que esse pastor, ex-pastor, na perspectiva da morte, ele começou a clamar a Deus. Eu já ouvi alguém dizer, não há ateu quando solta um pitbull. Na hora que o pitbull está solto, né? Então, eu já ouvi falar isso, eu não sei o quanto é verdade. Acredito que não, muita gente morre de qualquer como viveu. Da maneira como você viveu, você vai morrer. Mas tem alguns que, na hora da dificuldade, na hora da angústia e da crise, dizem que muitos casos desses aconteceram na guerra, no campo de batalha, né? De muita gente que diante da perspectiva da morte, da dor, do desconhecido, então ele se lembra de tudo que aprendeu quando criança e clama a Deus e grita por Deus nessas horas de dificuldade. Então, existe alguma expectativa ou esperança para nós. Então, esse é o terceiro ponto. Um pouco de esperança, né? Que muitos deles regressam depois de um tempo. Isso deverá nos confortar. Quarto ponto, como eu já disse. Você não está só se você tem filhos que não estão andando segundo o cristianismo. Há hoje em dia homens e mulheres de Deus que enfrentam o mesmo sofrimento. Como é público, eu creio que eu posso falar. Um dos homens de Deus mais conhecidos no mundo hoje é John Piper. Eu creio que quase todo mundo aqui já deve ter visto um vídeo ou lido um livro de John Piper. Eu encontrei com o Piper no Mackenzie alguns anos passados, quando ele veio pela primeira vez ao Brasil. E conversando, nós fizemos um trato de oração. Ele orava pelos meus filhos e eu pelos dele, Benjamim e Abraão. Ele teve 4 filhos. 2 deles não andam segundo o caminho de Deus. Todo mundo sabe a história do Francis Schaeffer, um dos homens de Deus mais conhecidos. O filho dele, Frank Schaeffer, a não seguir os caminhos do pai, escreveu um livro em que ele arrasa com a memória do pai, dizendo tudo o que o pai havia dito. Durante um tempo, Billy Graham, conhecido como o maior evangelista do mundo, ele teve um filho, tem até um livro escrito Filho de Billy Graham. O filho de Billy Graham foi exatamente o oposto do pai durante muitos anos. Era uma espinho na carne na vida do Billy Graham. Esse filho que desfazia, dava mau testemunho, trazia escândalos e coisas e mais coisas para a vergonha do seu pai e de sua mãe. No fim, ele se voltou para Deus e hoje é ministro do Evangelho, graças a Deus. Mas eu quero dizer que há pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, no mundo todo, alguns conhecidos, outros não, que nesse exato momento estão sofrendo da mesma coisa que nós sofremos nessa noite com a questão dos filhos. Quinto ponto, nós temos de pedir perdão e aceitar o perdão de Deus. Uma das coisas que mais traz angústia para nós é nos sentirmos culpados quando os filhos se desviam, mesmo que nós reconhecemos que erramos e pedimos perdão a Deus. Se você pediu perdão a Deus e você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão, por que Deus não lhe perdoaria? Se Deus sabe que pessoas melhores do que você tiveram filhos desviados também. Então, uma vez que nós reconhecemos os nossos erros na criação dos nossos filhos e pedimos perdão a Deus, não duvide do perdão de Deus. Aceite o perdão de Deus, porque tem gente que não se perdoa porque o filho não anda nos caminhos de Deus. E aquela dor é uma dor constante que tira a alegria de viver e de servir. Sexto ponto, você tem que deixar os filhos nas mãos de Deus. Essa é a parte mais difícil. Deus ama seus filhos mais do que você. Pode ter certeza disso. Então você tem que deixar os filhos na mão de Deus e dizer: Senhor, faz o que eu não posso, toma conta deles, eles estão nas tuas mãos. Eu conheço uma mãe que está tão angustiada com os filhos que não andavam no caminho do Evangelho, que um dia, na hora da oferta, ela simplesmente pegou o cartãozinho do dízimo, escreveu o nome dos filhos, dobrou e colocou.
dizendo: Senhor, eu simbolicamente aqui coloco os meus filhos no teu altar. Eles estão nas tuas mãos. Eles são teus, toma conta deles. Eles te pertencem. Deixar os filhos nas mãos de Deus, para poder ter descanso. Porque tem hora que não tem mais muito o que fazer. Eles já sabem de tudo, não tem nada novo que você possa dizer para eles. Eles já sabem de tudo. De cor e salteado, de trás para frente, não tem um argumento que você vai usar que ele já não tenha ouvido antes e que ele já não trabalhou na cabeça. Então, a melhor coisa é você esperar, deixar na mão de Deus, e de repente alguém, um amigo, uma amiga, um professor, um conhecido, uma amizade, às vezes até um namoro, né? Eu não sou a favor de namoro assim misturado, mas de repente até um namoro, né? Pode acontecer e clique, volta, não sei. Deus pode usar tanta coisa. Porque às vezes a gente acha que se não for a gente, ele não vai se converter. Tem que ser a gente. Não, na verdade, devia ter uma coisa: você é a última pessoa, provavelmente, que Deus vai usar para trazer seu filho de volta. Você vai ter que deixar ele nas mãos de Deus, e para que Deus use outros meios e caminhos para trazer seu filho de volta aos caminhos do Evangelho. Tem que deixar os filhos na mão de Deus. Sétimo ponto, e ponto mais difícil, porque aqui tem variações: mantenha a porta sempre aberta. Mantenha a porta aberta. O fato de que seu filho, sua filha não está andando no seu caminho, não quer dizer necessariamente que vocês têm que ser inimigos, que você tem que expulsá-lo de casa e fechar a porta para ele. Eu me lembro quando eu andava nas boates, nas farras, na prostituição, até na bandidagem, chegava em casa de madrugada. Meu pai nunca tirou a chave da casa da minha mão. Eu sabia que eu tinha um lugar onde eu podia passar a noite. A porta estava aberta. Eu podia entrar. Eu sei que às vezes a gente fica tão indignado que a gente diz assim: a vontade é, você não quer andar nos caminhos de Deus, você está vivendo nessa... Especialmente quando o filho ou a filha não somente deixa de andar no Evangelho, mas começa a tomar uma atitude ou um estilo de vida bem contrário ao Evangelho. Tipo, viver na prostituição, nas drogas e outras coisas. E os pais ficam numa encrenca, não é? Ficam numa dificuldade. Eu sei que às vezes é até perigoso, dependendo das companhias em que seu filho e sua filha andam, você manter a porta de casa aberta. E aí você vai precisar de muita sabedoria para que seu filho e sua filha, que está vivendo a vida, longe dos caminhos, mergulhado na devassidão mesmo, que ele perceba que existe uma diferença entre a porta da casa estar fechada e a porta do seu coração. Que ele possa sentir, apesar de tudo, que ele é amado, mesmo que você desaprova a conduta deles. Porque às vezes é muito difícil para os pais saberem manifestar desaprovação sem mostrar amor, mostrando amor. Nem todo pai, nem todos os pais conseguem dizer para o filho: nós não aprovamos isso, mas amamos você. Tá? Ele tem que sentir que é amado, embora vocês não concordem com o que eles estão fazendo. O que é que isso vai envolver na prática? Dar dinheiro, dar carro, pagar aluguel, abrir a porta de casa? Isso é uma coisa que vocês vão ter que resolver entre vocês e Deus com muita sabedoria. Eu tenho certeza que os pastores da igreja, presbíteros, eles podem ajudar na hora de tomar uma decisão. Homens sábios podem ajudar a tomar uma decisão, porque nem sempre é fácil. Mas a regra é, o quanto for possível, mantenha a porta aberta. Porque um dia ele vai precisar. Um dia ele vai querer voltar. E se ele for embora e você detonou as pontes atrás dele, ele não tem para quem voltar. Deus vai abrir outros caminhos. Mas você seria o lugar. Vocês seriam o lugar para onde eles iriam querer voltar quando Deus falar no coração deles através de outros meios. Então mantenha a porta aberta. Como o pai do filho pródigo. Lembra a história? Diz lá que quando ele apontou lá longe, no começo da rua, o pai estava olhando, né? O pai estava esperando, o pai vendo de longe. Se o pai estava vendo de longe é porque o pai estava olhando, né? Esperando. Quem sabe todo dia ele ficava olhando. E quando o menino voltou, o irmão mais velho dizia: como é que você vai receber esse menino depois de tudo que ele fez? Aquele espírito de justiça própria, né? Legalista, rigoroso. Agora, o cara faz tudo isso e você recebe de volta. E o pai dizia: não, ele estava morto, reviveu, perdeu-se.
e agora foi achado, vamos nos alegrar e dar uma festa. Que o seu coração seja como o pai do filho pródigo, aberto e pronto para dar uma festa na hora que ele voltar, não importa onde ele esteve agora. Caminhando para o final, temos mais só 2 pontos aqui. A pergunta é: quando se trata de filhos de pastores e presbíteros? Lá na 1 de Timóteo, capítulo 3, em Tito, capítulo 1, o apóstolo Paulo nos diz alguma coisa. Em Tito 1, carta de Tito, capítulo 1, verso 5, Paulo diz: Tito, por essa causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, e como em cada cidade você constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. E na 1 de Timóteo, capítulo 3, ele disse o seguinte: se alguém deseja o episcopado, o presbiterato, o pastorado, que são sinônimos, excelente obra deseja. É necessário que o bispo seja, verso 4, que o bispo governe bem a própria casa, tendo os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E com relação aos diáconos, diz no verso 12, que o diácono seja marido de uma só mulher, que governe bem seus filhos e a sua própria casa. Então a palavra de Deus, ela orienta que aqueles que serão presbíteros, pastores e diáconos, eles devem governar bem a sua casa e ter filhos que não sejam acusados de dissolução. A pergunta é: como é que nós interpretamos isso aqui à luz de tudo que nós já vimos antes, de caso de homens de Deus que tiveram filhos que não seguiam no caminho de Deus? Por essa regra aqui, Davi não podia ser o que foi, Samuel não podia ser o que foi, Isaac não podia ser o que foi, vários reis de Israel não poderiam ser o que foram, porque tinha aquele rei maravilhoso que de repente tinha um filho idólatra que acabava com tudo que o pai fez. Então, eu creio que a solução aqui é muito simples. Enquanto os filhos estão debaixo da nossa autoridade, nós temos que governá-los bem. Mas chega uma hora que eles ganham maioridade, em que eles são adultos e eles começam a tomar as decisões que regem a sua própria vida. A partir daí, nem eu nem você temos mais responsabilidade. Isso aqui é para homens que aspiram à liderança da igreja e que têm filhos que ainda estão na sua casa, debaixo do seu governo. O ponto é se ele sabe governar os filhos. Mas tem uma hora que o filho sai debaixo da autoridade. E aí já não é mais responsabilidade do pai. Ele está tomando sua própria decisão de seguir no seu próprio caminho. Então, precisamos ver isso com cautela. Um dos homens mais crentes que eu conheço, que andam com Deus e tem um dos ministérios mais eficazes que eu conheço, teve muitos filhos. Um deles, quando fez 20 e poucos anos de idade, já saindo de casa, indo seguir seu próprio caminho, ele disse que era ateu. Ele não queria mais seguir o caminho do Evangelho. Todos os outros filhos estão no caminho de Deus até o dia de hoje. Mas esse, quando chegou na idade, ele disse que era ateu e foi embora. Tem um relacionamento muito bom com os pais hoje, mas ele continua com essa atitude até o dia de hoje. Mas quando ele tomou essa atitude, ele já era uma pessoa responsável por suas decisões. Isso em nada desqualifica o ministério desse pastor. Então, quando essa decisão de sair é tomada nessa idade, não desqualifica a pessoa. O que eu creio que o texto está se referindo àqueles que têm crianças ou adolescentes e que eles não conseguem dominar. Não conseguem dominar, não conseguem. Filhos rebeldes, respondões, que não obedecem ao pai, não obedecem à mãe, não vai para a igreja, faz o que quer. É um bom sinal de que essa pessoa não é um bom líder. Não coloque ele como diácono, não coloque como presbítero. Porque se ele não consegue nem guiar a família dele, quanto mais a família dos outros, porque é isso que nós vamos fazer, né? Pastores, presbíteros e diáconos, não consegue nem guiar dele, quanto mais a dos outros. Então, é isso que essa passagem quer dizer. Última coisa. E aqui eu queria que você prestasse bem atenção nisso aqui.
A Bíblia nos ensina que as relações familiares, elas são somente para essa vida aqui. E que elas irão desvanecer diante das relações espirituais. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, nós encontramos um exemplo muito claro, dado pelo próprio Senhor Jesus. Marcos 3, de 31 a 35. Jesus estava ensinando numa casa em Cafarnaum, e chegaram, verso 31 do capítulo 3, chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora da casa, mandaram chamar Jesus. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e disseram: olha, tua mãe, teus irmãos, irmãs estão lá fora à tua procura, a família de Jesus. Então ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam assentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e eis os meus irmãos. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. E no Evangelho de Mateus, capítulo 10, mais forte ainda, Mateus 10. Verso 34 em diante. Jesus dizendo aos seus discípulos: não pensem que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim causar divisão entre o homem e seu pai e filho, né? Entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Isso aqui é fácil. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e seguir após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, esse vai encontrá-la. O que Jesus está dizendo aqui é que há uma relação que é maior do que aquela pai-filho, mãe-filho. Para nós é difícil imaginar isso. A pessoa que a gente mais ama são os nossos filhos. A gente é capaz de dar vida pelos filhos, se necessário fosse. Mas há uma relação mais estreita, mais profunda do que a relação pai e filho, mãe e filha, que é a relação espiritual entre os irmãos na fé. E o que Jesus está nos dizendo aqui é que as relações familiares, elas são pertinentes a essa vida. Que quando Cristo vier, quando nós estivermos na glória, o meu irmão, a minha irmã, serão aqueles que, como eu, creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Na glória, eu não vou mais reconhecer o meu filho como meu filho. Ele vai ser meu irmão em Cristo. Na glória, eu não vou reconhecer minha filha como minha filha. Eu vou saber que ela foi minha filha, porque eu acredito que nós não vamos perder a memória. Eu sei que aquela pessoa, eu sei que ela foi minha filha, mas mais do que minha filha, ela vai ser minha irmã em Cristo. E se algum filho meu não estiver lá, eu não lembrarei disso com tristeza, porque não haverá no céu lugar. Na glória não haverá lugar para tristeza ou mágoa ou qualquer outra coisa, mas a consciência da justiça de Deus e da sabedoria de Deus vai inundar meu coração, a ponto de que não haverá qualquer tristeza ou mágoa por um filho ou uma filha terreno aqui nesse mundo, que não chegou até a glória. Por isso que Jesus disse: você tem que me amar mais do que você ama seu filho, porque esse é o amor que vai permanecer para todo sempre. Essa é a relação que vai permanecer por toda a eternidade. Todas as demais são passageiras. Relação marido e mulher, o seu amor pela sua esposa, o seu amor pelo seu marido, o seu amor pelos seus filhos, estas coisas são importantes e têm que ser cultivadas aqui e agora, mas o nosso amor ao Senhor Jesus Cristo é superior a tudo isso. Por que ele está dizendo isso? Porque é esse amor que vai prevalecer a eternidade fora. É isso que vai discernir, determinar as relações da eternidade. É isso que vai fazer com que eu, na glória, mesmo lembrando da minha família que ficou para trás, se Deus
não tiver a misericórdia de salvá-los, isso não vai em nada bater o júbilo, a glória, o gozo e a alegria que caracteriza o estado eterno, por causa do meu relacionamento com Jesus Cristo. Era isso que eu tinha que dizer para vocês nessa noite. Algumas dessas coisas que eu falei não são fáceis, eu sei que elas são complicadas, que há nuances em algumas dessas coisas, mas a minha oração a Deus é que Ele nos ajude a ser uma bênção para os nossos filhos enquanto nós pudermos, educá-los, instruí-los no caminho de Deus, sermos exemplos para eles, de pessoas que andam nos caminhos de Deus. O meu alvo é que nós descansemos e entreguemos os nossos filhos a Deus. Se você tiver vontade, não precisa dar o seu dízimo domingo, é que nem pede muito isso na igreja. Põe o nome dos seus filhos no envelopezinho, coloque lá no altar simbolicamente, dizendo: Deus, eu estou aqui entregando meus filhos nas tuas mãos. E que você mantenha a porta aberta em oração. Se for a vontade de Deus, eles voltarão enquanto você estiver com tudo. Se não, quem sabe vamos encontrá-los na glória. E último de todos, ame a Cristo mais do que qualquer outra coisa, porque esse é o seu consolo na vida e na morte. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo que vem em segundo lugar. Amém? Oremos. Nosso Deus, oramos que o Senhor nos dê a graça de ver todos os nossos filhos andando nos teus caminhos. Essa é a maior alegria que nós poderíamos ter nesse mundo, Senhor. E eu sei que cada pai, cada mãe aqui tem essa vontade. Que eles não se preocupam com riqueza, com casa, com carro, com nada. Eles dariam tudo isso só pela alegria de ver os filhos viverem e morrerem na fé, andando como filhos de Deus. Dá-nos essa graça. Consola o nosso coração, dá-nos esperança. Nos ajuda a amar teu Filho Jesus acima de todas as coisas. Por amor dele nós oramos. Amém. E aqui nós terminamos a nossa palestra. Obrigado.